Um, dois, três e... Gravando. Bom dia, turma do sétimo 1 e 2. Tudo bem com vocês? Vamos para mais essa videoconferência com uma aula de geografia bem importante. Importantíssima, inclusive. E nós vamos falar muita coisa que vai, na verdade, cair na próxima, que, na verdade, iniciou hoje, atividade de geografia. Vocês ainda não têm a apostila 4, certo? Porque vai ser liberada ainda para buscar. Então, os professores que já estão adiantados, né, que estão já trabalhando com o conteúdo da apostila 4, eles vão trabalhar textos, anexos, enfim, aquilo que vai trazer sobre o assunto, ok? E nada mais justo do que a gente também trazer questões sobre isso. A gente vai começar a trabalhar sobre a outra região brasileira, que é a região Nordeste, ok? A região Nordeste do Brasil, que para poucas pessoas, aliás, para muitas pessoas é desconhecida. Não tem tantos conhecimentos. Geralmente tem esses conhecimentos que já foram generalizados ali, já foram assim mais... Bom dia. Bom dia. Então, assim, vamos lá. Conhecimentos gerais. Eu vou começar com vocês fazendo algumas perguntas. Da região Nordeste que nós temos, quais são... Gostaria até que você não ficasse pesquisando mesmo, tá? Agora não vai no Google, não vai na apostila, não pesquise nada. Eu quero saber o conhecimento prévio de vocês. Quais são os estados ali que vocês se lembram, que vocês conhecem da região Nordeste? Pode falar, digitar, que vocês têm certeza que é do Nordeste. Não importa se for falar e achar que está errado, que está certo, mas tenta lembrar de algum estado da região Nordeste, tá? Depois eu vou corrigir, eu vou falar qual que é. Lucas. O Felipe falou, Lucas, que mais? Paraíba. Ô, professor, não te viu uma vez como é que são os americanos? Tipo, em questão de geografia, assim, tipo, eles não sabem nada do mundo afora. Tipo, eles acham que o continente americano é só eles. Tipo, eles não sabem que existem outros continentes. Bom, eles sabem que existem outros continentes, mas não sabem que existem outros países. Tipo, eu vejo uns vídeos no YouTube, assim, de algumas pessoas, alguns brasileiros que falam inglês, assim, tipo, Sim. fazendo perguntas pros americanos, eles não sabem nada. Eles acham que o Brasil é na África, só para você ter uma ideia. Sim, exatamente, tipo, pois é, tipo, eles acham que, quando eu pergunto para ele países, eles falam estados dos Estados Unidos, assim. Do nada. Eles Aí- acham que o país Índia. deles é um país, mas eles acham que a América é um país, sabe? Eles acham que o Brasil é na África e que nós falamos espanhol. Exatamente. Então, olha, interessante essa colocação de vocês. Valeu, Felipe, por ter trazido isso em pauta, porque daí nós vamos conversar sobre isso. Isso é muito importante. É legal você ter trazido essa informação, porque daí a gente vai trabalhar em cima disso. Legal. Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa, nós temos que ter uma ideia e ter uma fonte de informação que é, assim, que é correta. E temos que ter fontes de informação que sejam verdadeiras. Não estou dizendo que o que você assistiu não é verdadeiro, porque eu também já ouvi, né, relatos lá dos norte-americanos, dos estadunidenses, que eles não têm muito conhecimento mundial, né, internacional. Isso realmente é verdade. Por quê? Eu tive contato, né, eu conversei e convivi com algumas pessoas que moraram nos Estados Unidos, inclusive uma amiga minha, professora, que lecionou, deu aula lá nos Estados Unidos. E ela dizia que, bom, para começar, não existe a matéria geografia
específica, né, nos Estados Unidos. Geralmente a geografia, os conteúdos da geografia, eles estão inseridos dentro de outros conteúdos, certo? Aí, geralmente eles estudam a história e a geografia juntos. Só que dentro dessa história e geografia que eles estão estudando, realmente eles não colocam informações mais regionalizadas, mais específicas. Nós, aqui na América do Sul, na América Latina, praticamente, nós estudamos baseados, assim, no conhecimento geral, que é no 6º ano, conhecer o mundo, os continentes, os oceanos, e aí a gente vai partindo para o particular, no caso, o 7º ano, estuda realmente o Brasil, a geografia do Brasil, e tem ali, acho que no 8º ou 7º, a história do Brasil, enfim. E depois a gente tem o conhecimento dos continentes, dos países dos continentes, que aí entra no 8º ano e 9º ano, praticamente. Ok. Então, assim, por que eles não estudam? Vocês têm uma ideia? Por que vocês acham que eles não se preocupam em estudar o mundo e conhecer os outros países? Qual que é a relação que eles têm entre a educação e talvez a parte política e econômica? Já que você falou, Felipe, o que você acha? Por que você acha que eles não têm esse estudo mais direcionado para os países do continente, inclusive da própria América, que divide o território com os americanos, né, dos Estados Unidos? Não, que na verdade, às vezes eu penso em que, tipo, eles acham que eles não precisam, tipo, conhecer o resto do mundo porque eles já têm um mundo com eles. E, tipo, se tu vê os Estados Unidos eles têm tudo. Tipo, eles têm... tipo, os Estados Unidos acho que é a maior potência do mundo. Tipo, os maiores avanços eles são lá, então, tipo, se tiver alguém que conhece mais o mundo afora, sou a pessoa que vai mais a fundo, que quer conhecer mais, né? É por aí mesmo. A ideia é essa. Os norte-americanos, na verdade, a gente nem poderia chamá-los assim, porque daí tem o Canadá e o México. México e Canadá também são norte-americanos, se for falar, Sim. porque está na América do Norte. Mas o nome pegou, assim, norte-americanos é quando se refere aos estadunidenses, né? E aí, o que acontece? Nesse processo aí de educação, estudo e economia e política dos Estados Unidos, eles valorizam muito a pátria. Eles têm um sentimento de patriotismo, eles têm um investimento no patriotismo muito grande. Então, para eles, a América é os Estados Unidos. Você pode ver, igual vocês comentaram aí, você pode ver nos comentários políticos, os presidentes, os desportistas, eles falam assim, ó, a América venceu. Ele está falando dos Estados Unidos quando ele se refere à América. Ele se esquece que a América, né, que existe, o continente americano, também tem outros países. Só que isso, claro, leva para uma questão de arrogância, até leva. Mas o principal é que eles têm um investimento muito forte na pátria, o sentimento do patriotismo. O dia da independência para eles, o 4 de julho, eles fazem festas todos os anos, eles comemoram, eles fazem muita coisa. Eles dão esse sentimento do patriotismo uma importância muito grande, uma relevância muito grande. Então, o que a gente tem que entender? Que não é que eles não queiram conhecer o resto do mundo, os outros países. É que eles, de certa forma, entre aspas, eles não perdem muito tempo com o conhecimento dos outros países, mas em conhecimento do próprio país. Entende? Por isso que a gente tem que pegar esse exemplo, não fazer igual eles, né? Mas pegar esse exemplo e falar assim, e eu? Será que eu conheço o meu país? Aí que tá. Por isso que eu falo, nós temos que conhecer nosso país. E aí, o IBGE separou em regiões, e aí os professores de geografia e de história trabalham essas regionalizações. Para quê? Para que fique mais fácil esse conhecimento. Mesmo assim, ainda a gente não conhece o Brasil de uma forma muito específica. E, inclusive, o próprio Brasil, ele tem diferenciações regionais, essas diferenças culturais, econômicas, justamente porque o Brasil não tem uma unificação.
sabe? Por exemplo, não, o Nordeste é o Brasil, não, existe muito separatismo no Brasil. Eu já vi pessoas do sul do Brasil, inclusive, que fazem campanha por separatismo. O sul é meu país, por exemplo. Você já deve ter visto cartazes ou propagandas. O sul é meu país. Travou? Já. Tá travado aí? O Vinícius falou que travou, talvez é na casa dele. Não? Entendeu? Então, o Brasil é muito separatista. Você pode ver que na campanha política, quando vai pro lado do presidente, lá, né? Vote fulano. Aí você vê, a maioria dos estados do Nordeste vota em um partido, ou um tipo de candidato que é de um partido. Aí os do Norte também. Aí o Sul, o Sudeste vota no outro. Enfim, existe uma separação, um separatismo que a gente não percebe muitas vezes. Mas existe sim essa segregação, entende? Já nos Estados Unidos, é um pouco mais assim, é um pouco diferente, entende? O que acontece? Eles têm um sentimento de patriotismo muito grande. Ali, inclusive, as regionalizações dos Estados Unidos, elas não se dão assim por norte, nordeste, eles geralmente são regionalizados por setores de produção econômica. Por exemplo, existem lá os chamados cinturões, né? Cinturão do trigo, cinturão do milho, são como se fossem assim, áreas que eles circundam, que são específicas de um tipo de produção agrícola, industrial. Tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é muito conhecido mundialmente, inclusive, pela produção econômica e principalmente da área da informática e tecnologia. É um grande polo tecnológico, o Vale do Silício. Por quê? Fica na região da Califórnia, por exemplo, ali, do sudoeste dos Estados Unidos. Então, a regionalização lá está muito voltada para a parte mais geoeconômica. E no Brasil, desde o começo ali das regionalizações, que começou no IBGE, se voltou muito para a parte natural e cultural. Por exemplo, cultural por quê? Qual é a cultura da região norte? Uma característica cultural que a gente já estudou. Tem muita natureza, floresta, indígenas, fauna e flora, pouco desenvolvimento econômico, pouca população. Então, economicamente, eles não têm muitos benefícios, digamos assim, né? E isso gera outras coisas. Por exemplo, falta de saneamento, falta de produção econômica, de comércios, enfim, desenvolvimento de logística, estradas, enfim, muitas coisas que interferem. Vai para o sudeste do Brasil, é uma discrepância, uma diferença muito grande. O sudeste é todo desenvolvido, tem muitas estradas, tem muitas indústrias, comércio, tecnologia, produção de energia, tudo é muito mais desenvolvido. Então, o Brasil tem essa diferença que, na verdade, é histórica, sabe? A produção dos espaços geográficos dentro do Brasil são diferenciadas. Isso que a gente vai estudando, ok? Então, a gente estuda por partes. Pegamos um pouco ali do norte, conhecemos que, de certa forma, o norte ele tem ainda muita a produção do setor primário, certo? Que é do setor de extrativismo, principalmente. A agropecuária também está crescendo. Estudamos a região centro-oeste, que engloba praticamente ali o Cerrado e o Pantanal no Brasil, e que tem um investimento e um crescimento muito grande da agroindústria, né, da agropecuária também na região. E agora a gente vai para o Nordeste, para conhecer a região Nordeste, e ver que dentro da região Nordeste não tem apenas um tipo, uma característica, mas sim tem algumas diferenciações também. Então, é mais ou menos assim, agora que a gente vai começar a estudar o Nordeste, nós temos sub-regiões dentro do Nordeste, certo? E aí a gente vai conhecer essas sub-regiões. Não sei se eu expliquei bem essa parte, se vocês compreenderam. Alguém tem alguma coisa para comentar? Felipe ou Vini ali, que estava falando. Alguns falaram que são meio egocêntricos. De certa forma, os Estados Unidos, eles têm essa visão de querer sempre estar à frente de todos,
Eles são a América, eles são os poderosos, né? Você vê pelo esporte, os Estados Unidos sempre está lá entre os primeiros e quer ser os primeiros na Olimpíada, no basquete, enfim, tudo que ele entra, eles querem ser os melhores, e eles investem nisso. É um investimento muito grande. Por isso que eles chamamos eles de Futebol não americanos. são bons, não. Oi? No futebol não são bons, não. É, justa aí que entra, então, Carlos, a parte cultural. Você vê que culturalmente eles não desenvolveram bem o chamado o soccer, né? Que o futebol mesmo lá, que existe lá, o futebol americano, é o melhor, um dos melhores do mundo. Futebol aquele que é conhecido, inclusive, no mundo como futebol americano, né? Fala, Lívia, falar alguma coisa? Não, eu ia falar a mesma coisa que a pessoa, porque lá na verdade eles já estão mais acostumados a jogar futebol, rugby, essas coisas assim, entendeu? Na verdade, o rugby é mais ali da Inglaterra. Já o futebol americano, ele praticamente foi adaptado do rugby. E eles são muito fortes nesse esporte, né? Mas eles também são fortes, por exemplo, no beisebol, é, no, em vários esportes também que são individuais, no basquete, também outros esportes coletivos também, golfe. Coletivo não é, golfe não é coletivo, mas é individual. Bom, enfim, mas vamos falar então do Brasil, né? Deixa os Estados Unidos para o ano que vem que vocês vão estudar, ok? Oitavo ano. Então vamos lá, a região Nordeste. O que vem à cabeça de vocês quando fala do Nordeste? Qual a principal informação? Nordeste do Brasil. Vamos ver se vocês já têm essa informação, essa ideia. Só fechar a porta. Ele vai escrevendo. Voltei. Mais rápido do que o Flash. Quando o Flash está doente, é claro, né? Ele não consegue nem andar. E aí ele fica deitado de cama. Daí isso é mais rápido que ele não consegue levantar, entendeu? Vamos lá. Quero ouvir vocês. Qual que é, então, o conhecimento que vocês têm do Nordeste do Brasil? O que que vem de informação? Não quero que pesquise. Realmente, o que vocês sabem do Nordeste? Alguns colocaram ali, né, alguns estados que conhecem no começo, eu não comentei, mas, não, Minas Gerais, não. Outros colocaram, olha, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Ceará, Alagoas. Tô louco, isso aqui foi completo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que bom. Vinícius acertou todos. Não sei se copiou, mas se não copiou, tá 10. São 9 estados aí na região Nordeste. E aí, gente, vamos? Vocês estão desanimados? Estão tristes hoje? O que está acontecendo? Vamos lá? Tem um aqui que tá. Parece que eles estão dormindo. O que vocês conhecem quando fala de Nordeste? O que vem à cabeça de vocês? Característica lá. Qual a característica do Nordeste que vem na mente de vocês? Sai do jogo, hein? Eu tô vendo que tem gente que tá jogando aí, ó. Tô vendo ali, ó. Aparece ali para mim. Sai desse jogo aí, você. Pode voltar para aula, senão eu vou ligar na sua casa e falar com seu pai, hein? Sua mãe. Sei, tô vendo. Tem gente jogando e acha que tá participando da aula. Não adianta ficar jogando e ouvindo a aula, não. Vamos lá, participa aqui, ó. Bora. Muito bem. Então, vocês não sabem nada do Nordeste? Aí, ó, alguém colocou ali, ó, seca. É isso que eu quero. Quando vocês pensarem no Nordeste, tem que vir alguma coisa na cabeça de vocês que vocês acabam lembrando. O que mais? Vamos ver. Seca. Alguém perguntou se a apostila já está disponível. Não, ainda não. Eles estão preparando, se eu não me engano, é só na semana que vem. Mas qualquer coisa, dá uma ligadinha na escola.
Eles tinham falado que ia preparar para distribuir, mas eles vão avisar nos grupos dos pais aí, nos WhatsApps, para vocês buscarem a apostila. Eu acho que ainda não está liberado. Se alguém tem essa informação, se já pegou, já não sei, mas a gente às vezes nem fica sabendo algumas coisas que é mais da direção lá. Mas vamos lá então, já que poucos comentaram, alguns aqui, ó, falaram da Praia do Nordeste. Então, assim, no Nordeste, já que vocês estão comentando aí, a seca é um dos fatores mais conhecidos, certo? Justamente porque a seca é um problema climático, é uma situação climática que o ser humano, assim, digamos assim, diretamente, ele não influencia no modo local. Aliás, o modo local influencia no modo regional. Mas tem como o ser humano mudar um clima? O que vocês acham? O ser humano tem como modificar um clima regional, o clima de uma região? Dá para ele modificar? Ou isso é muito grande, a atmosfera é muito ampla? O que vocês acham? Liga o microfone e fala, mas não aguento mais falar sozinho. Fala, Lívia. Fala no microfone. Eu acho que não. Você acha que o ser humano não consegue modificar um clima que é muito amplo? É uma coisa muito grande do ser humano. Eu acho que se deformando a camada de ozônio, ele consegue modificar. Desculpa, Ana. Fala um pouquinho mais alto que eu não te ouvi. Quando a gente polui, a gente destrói a camada de ozônio, daí fica mais quente, então eu acho que ele consegue. Ah, tá. A camada de ozônio influencia também, com certeza. Eu acho que com muito esforço o ser humano conseguiria mudar. Destruindo muito a camada de ozônio, como a Ana falou, poderia aumentar a temperatura num nível grande. Dá pra mudar, só que demoraria muito. Eu consigo mudar no meu quarto, sair com ar-condicionado? Localmente você consegue mudar a sua temperatura, né? Temperatura interna, na verdade. Mas a gente pode mudar e muda diariamente, sim. Sabia? Diariamente o ser humano modifica o clima. Ah, não é possível. A gente aprende lá no 6º ano, né, que o clima ele não é condição momentânea, ele é algo que é uma característica que é de 30 anos, que faz uma análise, realmente. Mas, por exemplo, isso é visível principalmente o que está acontecendo na região centro-oeste do Brasil. O clima já é um clima tropical, que tem 6 meses chuvosos, praticamente 6 meses de seca, de estiagem. E já estendeu, ou seja, a chuva ali está demorando para chegar na região do Pantanal, aquelas queimadas estão acabando com grande parte do Pantanal, e a chuva não está chegando. Por quê? Por causa da modificação que o ser humano está fazendo. O professor daquela nuvem de fuligem, aquela tempestade de fuligem, sei lá. Se eu vi? É. Sim, sim. Às vezes esses ventos são carregados até nas cidades, né? E causam até problemas respiratórios. Tem muita queimada, né? É a queimada que historicamente assim foi a maior até agora considerada no Brasil. E o problema é o quê? O problema não é que acontece a queimada e tal. O problema é que tá faltando a chuva, entendeu? Ah, mas o ser humano não é culpado, é a natureza. Mas a natureza, ela está sendo influenciada. Então, o que acontece? Nós desmatamos, nós, seres humanos, eu estou dizendo, tá? Desmatamos, construímos com cimento, certo? Tiramos a água do subsolo. Então, tudo isso influencia na questão climática. Por quê? Principalmente porque alguns falaram da camada de ozônio, também influencia, os raios ultravioletas passam direto se não tem camada de ozônio. Eles não são filtrados. Isso aquece mais, realmente esquenta mais e pode gerar problemas, inclusive, de câncer de pele. O que acontece, então? Nós temos que saber que o ser humano, sim, ele gerencia o clima, mas não é de um dia para o outro, é claro, mas talvez de geração para geração. A geração do meu pai talvez não influenciou tanto o clima,
Já a minha geração modificou mais por causa da industrialização e do desmatamento. A geração de vocês, que vai, eu digo assim, geração de trabalhadores, de investidores, né, daqueles que vão desenvolver o país, vai ser diferente ainda. Infelizmente, a consciência humana está voltada para o desenvolvimento econômico. E principalmente no Brasil, que é um país emergente. Só que estão deixando de lado algo que lá no futuro vai influenciar. Talvez os filhos ou os netos de vocês, eles peguem um clima no Brasil que seja totalmente um novo clima semiárido ou até desértico no Brasil. Se destruírem a Amazônia, se realmente acabar com a Amazônia para plantar cana-de-açúcar, para plantar pasto para o gado, para fazer garimpo, para fazer para plantar soja, isso vai acabar, mas precisa de alimento. Quem come soja? Alguém aí de vocês come soja? Pega lá em casa e come soja. Ah, mas eu como o derivado, que é óleo de soja, e tem outras coisas que tem soja. Certo, mas será que a gente precisa de tanto soja assim, ou é interesse econômico? Quem são os grandes produtores? Eu não estou criticando a agropecuária, o agropecuarista, eu não estou criticando isso. Pode ser que até eu lá no futuro, sei lá, eu compro um sítio e uma fazenda lá, sei lá, e eu planto soja, tudo bem. Mas e aí? Será que a consciência... Eu não sei se foi com vocês que eu falei, mas eu acho que foi na aula passada sobre o ILFP, que é Integração Lavoura, Floresta, Pecuária. Acho que eu falei, né, com vocês. Só dá um ok aí se eu falei. Eu acho que foi sim. E aí eu estava comentando sobre isso com vocês, e aí eu fui rever. Eu falei, gente, isso é um progresso com sustentabilidade, entendeu? Ao invés de plantar só a soja, deixa árvores no meio dela. Vai produzir um pouco menos? Vai, isso aí é óbvio, né? Só que você não vai ter a ganância só de produzir tanto e ganhar dinheiro e prejudicar o clima, prejudicar a natureza, não é verdade? Então, voltando agora a falar um pouco do Nordeste. O Nordeste, por exemplo, grande parte do Nordeste, a maior parte, ela é uma região de seca. Por quê? Porque ali predomina um clima que é um clima semi-árido. E aí, já que a gente falou de modificar o clima, será que é geralmente para pior? Será que o ser humano consegue modificar um clima para se tornar um clima melhor, no sentido de ser um clima mais úmido, mais chuvoso? Tem condições de fazer isso? A gente já viu que tem condições de piorar, de ficar um clima mais seco, certo? Mas e se a gente consegue, né, trabalhar de alguma forma com a tecnologia e transformar o clima num clima mais chuvoso, será que tem condições? Se fazer o processo reverso, tipo, se nós falamos que para esquentar o clima se teria que poluir para coisar a camada de ozônio, não poluir poderia deixar o clima um pouco mais úmido, mais frio, mais fresco. Sim, faz parte a questão da poluição, mas quando a gente fala de umidade do ar, a gente tem que falar de duas coisas: vegetação, principalmente, tá? E as massas de ar, que a gente já estudou também sobre os fatores geográficos. O problema do Nordeste é que as massas de ar úmidas que vêm para o sertão nordestino, elas chegam em algumas barreiras naturais. Ou seja, existem serras, existem planaltos, chapadas, que cercam. Depois vocês vão assistir a videoaula que eu fiz, tá lá eu trabalhei na videoaula para vocês, então não vou ficar mostrando agora, depois vocês assistem lá, no positivo. Então, mas eu estou falando sobre esse assunto. Existem formas que o ser humano pode artificialmente gerar, artificialmente assim, usando a própria natureza, né, influenciando a própria natureza, para criar microclimas. Por exemplo, o Nordeste, historicamente, tem uma falta d'água, certo? Agora tem já foi feita lá a transposição do Rio São Francisco, tem áreas que estão recebendo irrigação. Se realmente o governo quisesse modificar um microclima ali, na região Nordeste, daria. Só que o que ele teria que fazer? Melhorar, aumentar o nível de irrigação, né? Ou seja, não poderia faltar água, a água que chega lá deveria ser
né, transportada em maior quantidade. Se conseguir buscar água do subsolo e algum aquífero ali próximo, buscar. E também fazer um reflorestamento que poderia ser, assim, uma coisa absurda, fora do normal. Criar florestas ali que trouxessem mais umidade para a região. Só que isso muda muito a questão também de fauna e flora da região. Então, não sei se seria viável, entende? Você criar uma, digamos assim, uma floresta amazônica no sertão nordestino, talvez não seria viável, justamente porque controlar o clima não é fácil, é complicadíssimo você modificar esse clima local. Por que as plantas não sobreviveriam? Porque justamente pela falta d'água. Então, para substituir esse problema, teria que ser artificialmente a irrigação. Só que para você ficar irrigando, você gera energia, você tem que ter energia, então entra muita coisa nesse processo aí, certo? Tá, falamos um pouco ali da seca, aí alguém comentou sobre as praias da região. O Nordeste tem muitas praias, por quê? A região litorânea do Nordeste é muito grande, e além de ser uma região litorânea grande, ela é favorecida pelo clima mais quente. Se você pegar da Bahia até lá o Maranhão, ali só tem áreas quentes. Dificilmente você vai encontrar frio ali. Climas locais, mesmo que sejam locais abaixo de 15 graus, dificilmente. A não ser quando vai uma frente fria aqui do Polo Sul, passa pelo sul, sudeste, chega no Nordeste. Mas assim mesmo ele não chega tão frio ali. Dificilmente você vai comprar um casaco de pele para usar no Nordeste, porque o clima é quente, mais próximo da linha do Equador. O próprio oceano traz muita umidade e gera bastante chuvas no litoral. Então, isso é importante ali para a região litorânea. E o turismo é muito forte nessa parte de praias mesmo no Nordeste, ok? Mas também existem outras informações importantes e que a gente tem que entender ali, que existem 4 subdivisões lá no Nordeste. São 4 sub-regiões. Então, ali próximo do litoral, nós temos uma que é chamada de Zona da Mata. Ali próximo, mais próximo, numa faixa de transição, nós temos o Agreste, que é uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o próxima sub-região, que é o Sertão. Então, o que acontece? Temos, então, a Zona da Mata, que fica na parte litorânea. Temos, entre ela e o Sertão, nós temos o Agreste, e entre o Agreste e o Meio Norte, que é outra sub-região, temos o Sertão Nordestino. E a última é o Meio Norte. Então são 4 sub-regiões. Começando ali do litoral, Zona da Mata, depois Agreste, depois o maior que tem é o Sertão, e depois o Meio Norte. Inclusive, é chamado de Meio Norte, porque ele está mais próximo ali da região norte e tem uma influência, inclusive, do clima equatorial. Então, o Nordeste também tem um clima úmido, gente. Olha, 2 tipos de clima úmido no Nordeste. É o clima equatorial, que pega uma parte do Maranhão, e o clima tropical atlântico, né, que pega os ventos ali das massas de ar que trazem a umidade do Oceano Atlântico. Certo? Então, são 4 sub-regiões. Vamos lá? Alguém fala aí. A mais próxima do litoral, qual sub-região que é? É Zona da Mata. Depois, Agreste. Depois é o Sertão e depois o Meio Norte. Claro que essa ordem é se eu pegar do leste para oeste. Ok? E o que essas sub-regiões mostram? Por que elas foram criadas? Na verdade, foram identificados, né, ali situações diferentes, características diferentes, principalmente climáticas e naturais. Então, como eu falei, o clima tropical úmido, que é a influência do Oceano Atlântico, fica na região da Zona da Mata. Por que é chamado Zona da Mata? Justamente pela Mata Atlântica que surgiu ali na região.
certo? O agreste, ele é uma situação de transição entre a zona da mata, que é muito úmida, para o sertão, que é muito seco. Então, ele tem um misto ali, um misto de vegetação de Mata Atlântica com caatinga. Já entrando para o sertão, é o clima semiárido que domina. Tem áreas de cerrado, um pouco ali pro próximo também, no Nordeste, mas a maior parte é de caatinga, que é uma vegetação que sobrevive a um a um clima muito seco, né? Não é seco durante o ano todo, tem períodos de chuva, mas são chuvas escassas, são poucas chuvas, não molha muito, a vegetação é bem seca mesmo. Inclusive, caatinga significa mata branca, porque falta vegetação verde ali, não tem muito verde nas folhas, certo? E, por fim, a zona do meio norte, aliás, que fica na região do Maranhão, e que pega uma parte ali que tem uma floresta que já está acabando praticamente, floresta amazônica ali, por causa do clima equatorial, mas que utilizam muito desse clima mais úmido para a produção de produtos da carnaúba, babaçu, que é a Mata dos Cocais. Então, falou de Mata dos Cocais, é Nordeste, é Maranhão, é meio Norte. Isso é uma característica que cai em vestibulares, hein? A região do Brasil que está a produção de carnaúba, de babaçu, ou seja, a Mata dos Cocais fica onde? Na região do meio Norte, dentro do Nordeste. Ok? Depois vocês vão receber a apostila, vão estudar ali pela apostila, também, dar uma lida, e pelo texto lá que eu passei para vocês estudarem. Ok? Vamos lá. Gostaria de que você fizesse alguma pergunta lá sobre o Nordeste, algum comentário. Estou aguardando. E, aliás, vocês ficaram alguma dúvida da atividade anterior? Talvez vocês fizeram, mas ficou alguma coisa sobre o Centro-Oeste. Eu não tenho dúvida. O que mais? Ninguém tem dúvida. Oi? Lívia? Tá tocando piano, Lívia? Sem dúvidas. Ninguém tem dúvidas? Vocês estão muito feras, cara. Vão chegar já passando na faculdade direto. Isso mesmo, tem que ser assim. Buscar o melhor. Então, vamos lá. A dúvida que vocês não têm, talvez, é porque vocês estão achando fácil. Mas lembrando que, a partir de agora, vai ser tudo correção de questão por questão e vai ser contabilizada a nota pelos acertos. Por exemplo, você tem 10 questões para resolver, tem que acertar as 10 questões, não é mais só fazer. A gente estava levando mais assim, fez, a gente vai considerar correto, vai dar uma nota em cima daquilo. Fez 100%, é 10, 100%. Agora, mesmo que você fizer 100% da atividade, pode ser que você tire 5, se você errar, fizer de qualquer jeito lá, entendeu? Tem que ser feito com bastante zelo as questões, as atividades, e não fazer de qualquer jeito, porque os professores vão corrigir agora com mais, assim, atenção nesse sentido de dar nota, ok? Por exemplo, agora as atividades do quarto bimestre, então vai valer nota de 0 a 10, estava valendo porcentagem, agora vai valer nota. Já foi até avisado vocês, foi colocado nessas atividades aí, que vai ser valendo nota, então tem que assistir a videoaula, tem que ler o texto anexo, depois quando chegar a apostila é bom você ler a apostila, ok? Então, é por aí, pessoal. Eu acho que, assim, nós vamos começar a fazer um plano de contingência de volta às aulas também, um plano de... a escola vai entrar nessa questão de fazer um plano de volta às aulas. Por quê? Porque vai ter uma hora que vai ter que voltar presencialmente. Mas vai ser feito um plano para que... Acho que não vai dar tempo hoje de fazer o quiz, hein?
Sei que vocês esperam muito, mas hoje estou vendo uma pergunta no final ali. O plano de contingência, o plano é para você, digamos assim, evitar problemas de contaminação aí pela pandemia do coronavírus. Então, pode ser que mais à frente aí algumas pessoas recebam aí algumas notícias que vai poder voltar ao presencial, mas enfim, tudo vai ser feito de uma forma organizada para que seja melhor para todos, né? Porque, assim, até isso vai servir muito para o ano que vem, porque o vírus não vai acabar. 2020 acabou o vírus. Não. Vai ter que ser feito todo um planejamento para evitar posteriores contaminações e problemas aí. Ok? Já que tem 3 minutos... Oi? Provavelmente o vírus ele não vai sumir. Na minha opinião, assim, eu acho que vai ser que nem uma gripe, assim, sabe? Quando ninguém tá em você vai ter que tomar anualmente, uma coisa assim, porque quando a pessoa pega, ela não se cura do Covid, ela pode ter mais vezes. Isso é um problema muito grande, Lívia, mas você tem razão. Tanto é que quando surge um vírus, ele não some, ele não sai do planeta, entende? Porque o vírus, ele precisa de um organismo vivo para ele se desenvolver. Agora, o ser humano pode desenvolver, sim, imunidade contra ele. É essa que é a questão. O que a gente precisa fazer é investir, o mundo precisa investir, o Brasil precisa investir em tecnologia, em ciência para prevenção, sabe? É igual eu falo, não adianta a gente investir em remédio. Ah, qual remédio para... eu acho um absurdo você gastar dinheiro. Claro, você tem que remediar para curar, tudo bem. Mas é melhor você investir em preservação, né? Você vai prevenir uma doença do que você investir depois em um monte de remédio para curar. Entende? Eu acho que é mais por esse lado. Esse é um pensamento que eu tenho. Então, alimentação, enfim, nós temos que saber que a prevenção é mais importante. Inclusive, a imunidade, se o organismo tiver com uma boa imunidade, ele não vai ter problemas de contaminação, porque o vírus pode até contaminar, mas o vírus não vai ter muita força, o organismo vai estar preparado para reagir, certo? E nisso entra boa alimentação, nisso entra, assim, vitaminas, enfim, muitas coisas que o ser humano precisa para se tornar imune a alguns problemas de saúde, certo? Mas fiquem tranquilos, nós temos que fazer as coisas tudo organizadas, sem gerar problemas maiores. A gente tem que continuar se cuidando, porque não adianta falar assim, tá acabando já, vamos relaxar, né? Vamos fazer tudo que a gente tem direito. Temos que tomar cuidado. Às vezes a gente quer se reunir com todo mundo e acaba esquecendo disso, e isso é perigoso, né? Mas é isso aí, turma. Valeu. Um abraço, então, para todos. Um bom fim de semana. Vocês fiquem tranquilos, descansem. E aí, semana que vem, volte a fazer as atividades para valer. Tá bom? Tchau. Beijão para vocês. Até a próxima. A gente vai se vendo por aí. Tchau, professor. E vamos lá. Abraço. Tchau, professor. Hoje não tem. Na próxima, eu vou preparar outro aqui. Professor, Bom almoço. não esquece de parar a gravação. Feliz dia dos professores. Valeu, obrigado. Professores, professor. Obrigado, Bruno.